história da Igreja. O crescimento da Reforma. A Chama Flamejante, parte 5. Uma distribuição BV Filmes. Versão brasileira, Dublamix Rio. Quando Ulrich Zwingli morreu em outubro de 1531, a reforma estava estabelecida na maior parte da Suíça. No entanto, ainda não tinha se estabelecido no lugar que veio a ser conhecido como berço da reforma, a cidade de Genebra. Com o tempo, o espírito de zwinglianismo alcançaria seu ápice em Genebra, onde os princípios e a filosofia da reforma se desenvolveriam no sistema teológico que veio a dominar a cultura protestante ocidental durante séculos. Como os genebrinos falam principalmente o francês e a reforma na Suíça havia afetado apenas as regiões de língua alemã, Genebra e seus habitantes foram deixados para trás. Mais tarde, no entanto, em 1535, pela influência de reformadores de outro cantão suíço, Berna, Genebra tornou-se protestante, mas precisava de líderes para a reforma. É aí que entra em cena um jovem visitante da França. Seu nome, João Calvino. Nascido em uma família francesa de classe média alta, João Calvino surge como uma das mais importantes e influentes figuras da reforma. Na realidade, alguns historiadores afirmam que ele foi o mais importante. Se Lutero soou a trombeta para a reforma, foi Calvino quem orquestrou a partitura. Calvino era um grande gênio intelectual, capaz de confrontar e desbaratar todos os que chegavam. Era ele quem introduzia os argumentos, buscando o fundamento nas páginas das Escrituras, e os apresentava de uma forma que praticamente todos pudessem entender. João Calvino nasceu em 1509, em Noyon, na Picardia, no norte da França. Como muitos outros jovens do seu tempo, ele recebeu treinamento formal para o sacerdócio. No entanto, como seu pai se afastara do clero local, ele mudou da teologia para o direito. Os estudos de Calvino o levaram a Paris, um lugar que borbulhava com debates e discussões sobre a reforma. Ao juntar-se a outras mentes jovens e brilhantes de sua geração, ele desenvolveu uma apreciação pelos movimentos humanistas e reformadores e sofreu a influência das obras de Lutero. Ele também começou a estudar a Bíblia grega. Em todo esse tempo, Calvino, embora estivesse obviamente interessado no Evangelho e se identificasse com o Evangelho e estudasse as Escrituras e até ensinasse as Escrituras, a dúvida se ele era ou não realmente convertido. E acredita-se que 3 fatores em especial influenciaram a conversão de João Calvino. O primeiro foi o seu estudo das Escrituras, naturalmente, porque um homem não pode nascer de novo a não ser através da semente eterna, a palavra de Deus. Mas, além disso, ele se encontrava com pessoas que eram convertidas, de fato, e em conversas, em debates e discussões, ele se viu cada vez mais sob a influência destas testemunhas de Cristo. Entretanto, houve um terceiro fator mais importante e brutal que influenciou Calvino no caminho que iria tomar. Paris estava numa atmosfera de inquietação a respeito da nova religião que chegava da Alemanha. E, seguindo o padrão encontrado em outros lugares, havia um clamor pela reforma na igreja. Entretanto, o efeito dessas exigências foi despertar na França uma onda de sentimento antiprotestantismo e perseguição. Sem dúvida, Calvino teria testemunhado as consequências da perseguição. E eu tenho certeza, ele viu muitos servos de Cristo morrerem nas mãos de homens do mal.
Como consequência disto e de seus estudos bíblicos, Calvino experimentou o que é descrito como uma conversão protestante. Foi por volta de 1526. Deus, ele escreveu, finalmente mudou meu caminho para outra direção pela providência secreta. Ele quis dizer a força de sua providência. E a partir dali ele começa a tomar uma posição bem mais pública quanto ao Evangelho. Ele havia sido um observador, era um indivíduo reservado por natureza, eu não tenho dúvida alguma, um indivíduo sério e reflexivo. Mas agora ele começava a assumir uma posição muito mais pública e isso atraiu a atenção para ele, a atenção dos perseguidores. Calvino agora estava incluído entre os transgressores. E não demorou até que ele fosse chamado para responder por suas opiniões. Na realidade, ele mesmo estava prestes a ser mais uma vítima das perseguições. E somente a decisão rápida o salvou. Aqueles que haviam sido chamados para levá-lo diante das autoridades foram impedidos de entrar em seu apartamento. Para que ele tivesse tempo de fugir pela janela. Ele mesmo fez uma corda com os lençóis da cama e desceu direto até a rua e então fugiu de Paris. Forçado a fugir do país, ele se refugiou em várias cidades. E mais tarde se instalou em Basel, na Suíça. E foi ali que começou a obra que o tornaria conhecido internacionalmente. A redação das Institutas. As Institutas da religião cristã começaram como uma breve explicação do que Calvino acreditava ser o pensamento da Bíblia a respeito de algumas verdades cristãs básicas. Entretanto, o livro tornou-se o parâmetro para a reforma do pensamento teológico, sendo descrito por um famoso teólogo como o trabalho mais importante na história da ciência teológica. Acho que precisamos dizer que qualquer trabalho teológico é marcado por 3 fatores importantes. O primeiro, o que chamamos de ponto de partida, e depois o ponto de chegada, e o método e os meios usados entre os 2 pontos. Toda teologia incorreta começa a partir de uma visão antropocêntrica. Em outras palavras, começa a partir do homem. Todo modernismo, por exemplo, ou o liberalismo, começa com o homem. E depois trabalha baseada sobre os pensamentos do homem, as suas aspirações, etc., para Deus. E, é claro, a visão de Deus é basicamente não bíblica. Calvino começou a partir de Deus. Foi o seu ponto de partida. Seu objetivo final era a glória de Deus. Todas as coisas existem e foram criadas para a glória de Deus. O método de Calvino era buscar nas Escrituras, assimilar uma grande porção de conhecimento bíblico e depois registrar os resultados daquele estudo de maneira clara e sistemática. E até os dias de hoje, encontramos nas Institutas de Calvino algo que poucos livros de teologia oferecem, que é uma intimidade e um verdadeiro cutucão no coração, eu poderia dizer. Calvino ainda fala ao coração. Outros escritos teológicos tendem a ser frios, clínicos e científicos. Calvino ainda fala ao coração. Ele se dispõe principalmente a expor as Escrituras. Calvino tornou o estudo bíblico algo sistemático e metódico. Mas não era apenas um exercício acadêmico. Ele tinha uma motivação maior e pessoas mais humildes em mente. Em primeiro lugar, como refugiado da França, ele quis escrever algo que encorajasse os cristãos franceses que sofriam grandes perseguições, muitos deles cruelmente mortos por sua fé. Em segundo lugar, ele queria mostrar os ataques da Igreja Católica Romana e de seus vários sacerdotes, etc., que espalhavam toda a sorte de calúnias contra os protestantes e que os alarmavam.
E seu terceiro objetivo era garantir ao rei da França que ele não tinha súditos mais leais do que os protestantes franceses. Toda a premissa do livro, a razão de ser um maravilhoso livro para o estudo, é que ele diz que todo o nosso conhecimento se resume em duas coisas: o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo. Mas qual vem primeiro? E sua premissa era que fomos feitos à imagem de Deus. Portanto, se conhecemos a Deus, teremos o princípio de todo conhecimento e veremos a nós mesmos como deveríamos nos ver. Mas como podemos conhecer a Deus? Tomás de Aquino já havia lutado com essa questão e direcionou seus leitores à revelação de Deus na criação e na natureza. Mas Calvino teve uma abordagem diferente. Conhecemos a Deus não por qualquer sistema natural de lógica, não por nossa intuição ou investigação, mesmo na natureza. Embora Deus se revele na natureza e podemos ver com os nossos olhos, nós conhecemos a Deus pela revelação que Ele nos dá em Sua palavra. Tudo o que podemos dizer sobre Deus é o que Ele disse sobre si mesmo. Todo o resto é especulação. Então, seguindo essa linha, Ele fundamentou toda a sua teologia nas Escrituras. Mas Ele fez o que mencionei antes. Ele trouxe intimidade, proximidade e aplicação ética. E, ao dar o que Deus havia dito sobre si mesmo, Ele se afastou completamente das noções, dos propósitos dos homens e nos deu a revelação de Deus. O resultado é o livro que ainda chamamos de As Institutas. Não há nada igual. Quase todo o corpo teológico protestante tem sido uma exposição certamente no campo da reforma, uma exposição das Institutas de Calvino. Frequentemente, Calvino é acusado de ser frio e calculista, com uma visão pré-concebida de Deus, da predestinação, e é acusado de tecer essas ideias em sua teologia. Ele acreditava de fato na soberania de Deus. Por outro lado, ele acreditava na responsabilidade moral do homem, responsabilidade que chamaríamos de livre-arbítrio. E isto precisa ser compreendido no sentido teológico, que o homem age espontaneamente, ele age conforme a disposição de sua própria vontade, e ele não é forçado a agir contra a sua vontade. Calvino lança todas as noções de fatalismo, esse tipo de coisa, mas ao acreditar na soberania de Deus e no livre-arbítrio, responsável do homem de agir espontaneamente, Calvino apresenta os dois lados e não tenta reconciliar o que a Bíblia não tenta reconciliar. Em outras palavras, ele não tentou colocar a si mesmo no lugar de Deus. Ele simplesmente afirma: isto é o que Deus diz, e é o que eu acredito. E Calvino certamente era visto, mesmo por pessoas como o próprio Armínio, ele era visto como um homem que acreditava o que Deus dizia sobre si mesmo. Na realidade, dizem que Armínio afirmou que, ao lado das Escrituras, ele colocava os escritos de João Calvino acima de todos os outros textos. A submissão às Escrituras está presente em todas as Institutas, e eu creio que é o que faz das Institutas, até hoje, um clássico duradouro. Depois da publicação das Institutas, Calvino tinha a intenção de dedicar o resto de sua vida ao aprofundamento dos estudos. No entanto, em 1536, uma noite passada em Genebra mudou toda a sua vida. Em 1536, ele chegou a Genebra sem qualquer outra intenção além de passar somente uma noite na cidade. Mas ele foi convencido a ficar pelo reformador daquela cidade, Farel. Depois de muita pressão por parte de Farel, na realidade, ele teve que recorrer aos profetas do Antigo Testamento em profecias a respeito do julgamento divino
sobre Calvino se ele não aproveitasse essa oportunidade de servir a Deus naquela cidade. Bom, ele aceitou aquele chamado. E quase imediatamente enfrentou dificuldades com os pensadores mais liberais, os libertinos. O que resultou na sua expulsão da cidade, na companhia de Farrell. Portanto, ele não demorou muito para mexer no ninho de vespas. Calvino, então, foi banido de Genebra e teve que se mudar para Estrasburgo, onde se tornou pastor em uma igreja e, de certa forma, se estabeleceu. No entanto, lá em Genebra, a atmosfera espiritual estava mudando. Os líderes dos libertinos que se opuseram tanto a Calvino haviam sido afastados do poder. E Calvino foi convidado a retornar a Genebra. E foi o que ele fez. Mas ainda assim não foi fácil para ele, porque havia a oposição. Os libertinos podem ter perdido seus líderes, mas não perderam seu fervor. Mas mesmo assim, Deus o capacitou para que plantasse os alicerces de um excelente trabalho. Calvino, através de seus estudos, elevou a cidade de Genebra até que ela se tornasse, em seu sentido verdadeiro, a capital do cristianismo naquela época. Uma das pessoas mais influenciadas por Calvino foi John Knox. Knox ficou exilado em Genebra durante algum tempo e, quando finalmente retornou à Escócia para ser o líder da reforma ali, levou consigo as ideias que havia apreendido de Calvino. Eu não tenho dúvidas de que a reforma na Escócia deve muito a João Calvino. Talvez deva tudo a João Calvino, pelo menos do ponto de vista humano. E isto também traria resultados aqui na Irlanda do Norte em sua influência, uma vez que a igreja aqui é filha da igreja na Escócia. Um dos acontecimentos mais controversos da vida de Calvino e aquele para o qual seus críticos apontam avidamente foi o julgamento e a execução no fogo de Servetus em 1554. Temos que ter muitas coisas em mente. O protestantismo universal, hoje, diria que foi errado. Michael Servetus era um espanhol que, enquanto estudava direito na Universidade de Toulouse, começou a ler a Bíblia. Ele ficou surpreso com a falta de evidência explícita para a doutrina da Trindade e decidiu publicar um livro a respeito, que tolamente ele intitulou de Sobre os Erros da Trindade. Isso lhe trouxe uma reputação ruim. Não apenas com os reformadores, mas com a Igreja Católica, que ele já havia criticado por suas riquezas, sua adoração ao Papa e ao seu sacerdócio mundano. Então Servetus precisou se esconder e precisou mudar seu nome para Villeneuve. Conseguiu emprego de publicação como editor. E entre os livros que teve que editar estavam os livros de medicina. Este assunto o interessou tanto que ele retornou a Paris em 1536 para estudar medicina por 2 anos. Em Paris, ele começou a misturar medicina e astrologia. Isso lhe trouxe problemas, tanto com as autoridades da universidade, quanto com a Inquisição Católica. Ele foi traído e preso. Conseguiu fugir, mas a caminho de Genebra, ele foi reconhecido e preso novamente, desta vez por protestantes. Embora fosse impossível provar que Servetus e suas ideias representassem perigo para a ordem pública, ele fez algumas declarações perturbadoras sobre a doutrina da Trindade. Consequentemente, após receber o conselho de igrejas em outras 4 cidades suíças, o Concílio de Genebra o condenou a morrer queimado. Mas ele não foi condenado por ser um romanista. Na realidade, os romanistas eram condenados à morte por suas ideias bem antes que ele entrasse em conflito com João Calvino e as autoridades de Genebra. Ele não foi condenado por ser romanista, ele foi condenado à morte
por causa das ideias que ele expôs e pela desordem, a desordem civil que as suas ideias provocariam. Bom, pelo menos esse era o ponto de vista das autoridades em Genebra. Calvino concordou com o julgamento de Servetus, mas não com o método de execução. Então ele interveio. Calvino intercedeu de fato, não para que ele se livrasse da pena de morte, porque era universalmente aceito na época que as suas palavras, o seu crime, a sua vida e seus pontos de vista eram dignos da pena de morte. Mas ele disse para, ao invés de queimá-lo, que o executassem pela espada. Essa era a dura realidade da vida do século XVI. Quando muitos homens e muitas mulheres sacrificaram suas vidas por aquilo em que acreditavam na privacidade de consciência e ousaram repeti-lo em público. Com a influência de Calvino, Genebra tornou-se uma cidade temente a Deus e cumpridora das leis. Sua influência, assim como a de Calvino, se difundiu por toda a cristandade reformada e é sentida ainda hoje em muitas civilizações ocidentais. Calvino também promoveu o ensino de artes e ciências, estimulou o comércio e os negócios e se colocou firmemente a favor da separação entre a Igreja e o Estado. Muitas de suas ideias tiveram implicações sociais profundas, em especial que a economia e o trabalho duro são expressões de virtude moral. Consequentemente, o calvinismo foi um fator importante para a queda do feudalismo e para o estabelecimento do capitalismo. Devastado pela enfermidade e esgotado pelo fardo de suas obras, João Calvino morreu em 1564. Foi enterrado em Genebra, num túmulo que, conforme seu desejo, foi deixado sem identificação. Os huguenotes. Diferente da Suíça e de Genebra, a França, o país de nascimento de Calvino, registra uma história de reforma totalmente diferente. É claro que houve um movimento da reforma na França. Os livros de Lutero estavam em circulação e Calvino foi muito influenciado, assim como muitos outros. Mas a liberdade de seguir a nova fé nunca foi totalmente concedida. E isto resultou em constante batalha política e religiosa por quase 250 anos. A reforma na França é, em grande parte, uma história não contada. Minha opinião é que, pelo fato do Evangelho ter sido rejeitado pela grande maioria do povo da França e por não ter triunfado, como aconteceu na Alemanha, na Inglaterra e na Escócia, os registros do sofrimento das pessoas e do heroísmo dessas pessoas foram perdidos. Tudo teria sido registrado se o Evangelho tivesse triunfado na França. O primeiro homem que pode ser apontado como líder do movimento da reforma na França foi Jacques Lefebvre. Lefebvre ensinava filosofia e matemática na conhecida Universidade de Sorbonne, em Paris, e desenvolveu um interesse pelas escrituras. Devemos lembrar que isto foi quase 8 anos antes do famoso protesto de Martinho Lutero em Wittenberg. Os estudos de Lefebvre o levaram a concluir que as escrituras devem ter autoridade exclusiva em todas as questões religiosas. Consequentemente, ele começou a proclamar a justificação pela fé, a ponto de excluir as obras boas. Até a missa, ele dizia, era apenas a celebração do único sacrifício na cruz.
Lefebvre expôs suas ideias na sala de aula e pouco depois vários professores e alunos deram seu apoio. Em pouco tempo, a Sorbonne fervilhava com a nova doutrina. A partir de 1520, os textos de Lutero começaram a aparecer na França. Eram vendidos em Paris às centenas e se difundiam rapidamente entre os letrados. Em outros lugares por todo o país, congregações se formavam com os que seguiam a fé reformada, e com números bastante significativos. Na metade do século XVI, o núncio francês escreveu a Roma relatando que mais da metade do reino estava influenciada pela Reforma. Embora isso fosse certamente um exagero, um censo conduzido na época revelou que havia mais de 2.000 congregações protestantes na França, num total de 1,5 milhão de membros. Eram as pessoas que viriam a ser conhecidas como os Huguenots e que enfrentariam as mais duras provas na história. A história dos Huguenotes é literalmente parecida com o tempo na Áustria. O sol brilhava num minuto e no seguinte começava uma tempestade. Eles não estavam apenas na França. Também encontramos huguenotes de língua francesa na Suíça, nos Países Baixos, e todos vieram a existir porque a Bíblia foi traduzida nas línguas europeias, incluindo o francês, e o Espírito de Deus trouxe um grande número de pessoas através da verdade. Não se sabe bem a origem da palavra huguenote, mas acredita-se que tenha vindo da Alemanha e pode significar irmão ou confederado. Originalmente pode até ter sido um termo de desprezo, como aconteceu com metodista ou até cristão. Pouco a pouco, os seguidores da religião reformada uniram as forças e logo começaram a se infiltrar entre a nobreza. Quando a rainha de Navarra se declarou calvinista e se uniu a eles, os huguenotes tornaram-se o alvo daqueles com objetivos políticos. Alguns homens que reivindicavam o trono francês pensaram que a união com os huguenotes poderia servir para garantir seu objetivo. Outros, naturalmente, tinham outras ideias. Eles sofreram terrivelmente. Em 1545, calcula-se que mais de 100.000 protestantes franceses haviam sido assassinados ou enviados como escravos nas galés francesas. E pode-se dizer que o sofrimento dos que foram martirizados é mais ameno do que os que foram enviados para as galés. Porque o sofrimento dos pobres escravos nas galés francesas vai além de qualquer descrição. Durante esse período de perseguição, muitas cidades e vilas de huguenotes foram completamente extintas, destruídas. E até hoje não há nem mesmo um resquício daquelas antigas colônias. Os anos de luta política e religiosa continuaram. Para os huguenotes, em alguns momentos desfrutando de paz e liberdade, em outros, sofrendo todo tipo de privação e perseguição imagináveis. Houve vários decretos, leis e atos do parlamento que mudavam a sua condição conforme o capricho do momento. E os líderes huguenotes não conseguiam fazer uso de sua força numérica. Eu acho importante observar que quando analisamos a história dos huguenotes, exceto por Beza, não havia homens que fossem estritamente líderes espirituais. Houve milhares de pastores devotos. Mas se você quer encontrar a liderança da causa huguenote, tem que entrar no contexto político. O rei de Navarra, o almirante de Coligny,
um homem daquele calibre. Não encontramos um Knox, que era um homem de Deus. Não temos um Latimer, um homem de Deus, um Ridley, um homem de Deus, um Kramer, etc. O grande divisor de águas veio com o que até os historiadores seculares chamam hoje de o terrível massacre da noite de São Bartolomeu. Em Paris, na noite de 24 de outubro de 1572, com o sinal dado pelo toque de um sino, grupos bárbaros atacaram com selvageria as comunidades huguenotes. Os principais líderes huguenotes, ao lado de muitos outros, foram assassinados. O massacre começou com a tentativa de assassinato do líder dos huguenotes, Coligny. Ele foi atingido e ferido, e 2 dias depois, quando se recuperava em casa, os agressores invadiram sua casa, entraram em seu quarto, o esfaquearam e atiraram o corpo pela janela. Ele foi então decapitado, suas mãos foram cortadas e o corpo foi arrastado pelas ruas de Paris por 2 dias. A mutilação deste homem, o líder dos huguenotes, é um indicador da violência que acontecia. Ou seja, quando as pessoas se envolvem em atos assim tão perversos, é porque o diabo está à solta. Em Paris, onde começou o ataque, conta-se que as ruas ficaram vermelhas com o sangue dos protestantes. Mas a perversidade dos agressores logo se espalhou para outras partes do país e parecia estar bem planejada. Catarina de Médici, que tinha ascendência italiana, odiava profundamente os protestantes porque, embora indivíduos muito talentosos que às vezes a defendessem da oposição, foi ela quem negociou uma aliança política entre a comunidade protestante do seu reino e a comunidade católico-romana. E o formato desta aliança foi um casamento que ela própria arranjou entre a princesa Margaret, a princesa católico-romana, e um dos líderes da causa huguenote, Carlos, rei de Navarra. Mas o fato de Carlos estar preparado para se casar naquele contexto indica que não havia uma convicção espiritual verdadeira no coração do homem. Então, eu realmente acho que há um elemento de julgamento divino ali, contra as pessoas, que em vez de confiarem nele para proclamar a causa do evangelho na França, preferiram se envolver nesses esquemas mundanos para preservar o evangelho. No entanto, houve uma forte reação ao massacre. E mais tarde, em 1598, o Edito de Nantes foi assinado. Isto trouxe aos huguenotes uma possibilidade de liberdade jamais vista durante algum tempo. Agora eles podiam organizar igrejas, podiam organizar escolas, mas mesmo aquele édito, ou pelo menos a sanção daquele édito, foi quase imediatamente desrespeitado. E cada vez mais, até que em 1685, quando estávamos prestes a entrar na liberdade da Revolução Gloriosa, o Edito de Nantes foi revogado. Foi no belo e luxuoso palácio de Fontainebleau que Luís XIV assinou a revogação do Edito de Nantes. No esplendor de um local tão agradável, foi selado um futuro terrível e desastroso para os huguenotes. A partir daquele momento, o culto público estava proibido. Os protestantes não tinham permissão de se reunir nem mesmo nas residências. Foram proibidos de instruir seus filhos em sua fé. Seus filhos teriam que ser batizados por sacerdotes e enviados a escolas católicas. E as igrejas huguenotes foram demolidas.
A perseguição continuou e os mais afortunados morreram na fogueira. Para os menos afortunados, havia a roda. Era um instrumento especialmente projetado. Um pedaço de madeira formando um X em que o homem ficava estendido. O homem seria acorrentado ou amarrado a este equipamento que girava em seu próprio eixo, e soldados com porretes pesados batiam no corpo até que fosse destruído. A quantidade de métodos de punição e descarte de pessoas é incontável. Mas nem todos eram descartados. Muitos, fisicamente fortes e saudáveis, foram enviados para a morte em vida, como escravos nas galés. Eles eram colocados em navios que a Marinha Francesa usava no Mediterrâneo. Os navios eram equipados com remos. Havia 3 ou 4 homens em cada remo, que tinha por volta de 14 metros. E a ideia era que o navio se dirigisse com grande velocidade contra um navio inimigo. A ponta da proa do navio manteria a embarcação inimiga próxima à linha d'água e assim ele naufragaria com esse método. Eles eram chicoteados por aqueles responsáveis em vigiar os escravos das galés. Tinham uma péssima alimentação. Eles estavam entre os criminosos mais perigosos. Mas sua grande história é que, em meio a esta perseguição e condições terríveis, eles mantiveram a sua fé. Algues Mortes, sul da França. Torre de Constança, onde muitos huguenotes foram presos. A grande heroína da Torre de Constança foi Mary Durand. Ela ficou presa por 38 anos naquela torre. Havia muitas outras mulheres huguenotes presas na torre com ela. Mas Mary foi a heroína de todas essas prisioneiras, porque era ela quem não as deixava perder o ânimo. Ela tinha memorizado muitas passagens das Escrituras que repetia às outras prisioneiras numa tentativa de encorajá-las nas coisas de Deus e a resistir à tentação de renunciar à sua fé. Na realidade, ela gravou a palavra resistir nas pedras da prisão e isto ainda pode ser visto hoje. Mais tarde, Mary pôde sair da prisão. No entanto, quando ela voltou à sua casa, descobriu que a casa estava em péssimo estado de conservação e que todas as árvores frutíferas que cercavam a casa haviam sido cortadas. Portanto, Mary enfrentou muitas dificuldades e lutas ao buscar servir ao Senhor. Com tal privação e perseguição e luta constante, não é surpresa que milhares de huguenotes sentiam que sua única opção seria fugir do país. E até isto era difícil. Na realidade, era um crime punido com escravidão perpétua nas galés se você fosse apanhado imigrando. Mas mesmo assim, as pessoas perceberam que precisariam arriscar suas vidas para que pudessem preservar a liberdade espiritual para si mesmos e para suas famílias. Os huguenotes perceberam que não teriam permissão de praticar a sua fé e, no entanto, não tinham permissão de deixar o país. Então, com frequência, eles tinham de partir disfarçados ou através de estradas afastadas. A França não percebeu, mas seus melhores cidadãos estavam partindo naquele momento. E, literalmente, milhares deixaram o país. Muitos pescadores, por exemplo, iam para o mar para a sua pesca, ou pelo menos assim pensavam as autoridades, mas, na realidade, eles velejavam para a Inglaterra e se instalavam na costa sul da Inglaterra. Os huguenotes, em sua maioria, eram pessoas de classe média, artesãos, comerciantes, e a qualquer país para onde fossem, Suíça, Alemanha ou o Reino Unido, muitos foram para o continente norte-americano, outros para a África do Sul, aonde quer que fossem. Eles provaram ser uma grande bênção para o país. Na realidade, eles introduziram muitos ofícios e profissões nos diversos países para onde foram.
No final, embora fosse oficialmente possível aos huguenotes permanecerem em sua terra natal, tornou-se impossível na prática. Eles corriam o risco de sofrer restrições no seu ofício ou profissão, de perder suas terras e de ter suas propriedades confiscadas. Então eles partiram em grupo. Para a Irlanda, eles levaram o comércio do linho. Para a Bélgica e para a Inglaterra, a manufatura de renda e outros ofícios. E, devido à necessidade, uma coisa ou outra que todos nós viemos a conhecer. A sopa de rabo de boi veio através dos huguenotes. Muitos deles, sem nenhum bem, se encontravam em Londres, próximo ao mercado de gado, e descobriram no abatedouro, quando abatiam os animais, que eles evitavam as peles para serem curtidas ainda completa com a cauda. Eles pegavam a cauda do boi e faziam uma sopa. Então, a sopa de rabo de boi passou a fazer parte da culinária local. Os Mártires de Oxford. Quando o rei Henrique VIII da Inglaterra morreu em janeiro de 1547, deixou 3 herdeiros: seu filho Edward e suas 2 filhas, Mary e Elizabeth. Edward, com apenas 9 anos de idade, o sucedeu ao trono. E sob seu governo, orientado principalmente por seu tio, Edward Seymour, mudanças dramáticas ocorreram na atmosfera religiosa da Inglaterra. Os cultos nas igrejas, antes feitos em latim, foram traduzidos para o inglês. O novo e eloquente livro de oração comum de Cranmer, ainda em uso hoje, foi introduzido, e as leis contra a traição e heresia de Henrique foram revogadas. Como resultado, a Inglaterra tornou-se um lugar mais tolerável, tanto para protestantes quanto para católicos. Mas o reinado de Edward durou apenas 7 anos. Ele morreu de tuberculose aos 16 anos. E sua irmã Mary tornou-se rainha. A atmosfera religiosa e política mudou subitamente como um dia de primavera. Mary era uma católica romana devota e estava determinada a levar a Inglaterra de volta à submissão papal. Ela poderia ter conseguido, se fosse um pouco mais diplomática. Mas, como dizem hoje, Mary não usava a diplomacia. Ela era obstinada, voluntariosa e desprezava bons conselhos. Mary era filha da primeira esposa do rei, Catarina de Aragão, que obviamente era espanhola. Mary estava determinada a se casar com o herdeiro ao trono da Espanha, Felipe II. Isto despertou a oposição de todos os cantos da Inglaterra. Em primeiro lugar, os ingleses não gostavam de estrangeiros, especialmente espanhóis. Em segundo lugar, a Inglaterra temia tornar-se apenas uma província do Império Espanhol. Apesar de tudo isso, Mary estava decidida e seguiu adiante com o casamento. O primeiro ato de Mary como rainha foi revogar a legislação protestante de seu falecido irmão Edward. Isto levou a Inglaterra a um período de severa perseguição religiosa. Pode-se dizer que a perseguição veio mais de uma busca por pureza de fé do que de um desejo de vingança. No entanto, durante seu breve reinado de apenas 5 anos, aproximadamente 300 pessoas foram mortas na fogueira como hereges. Os mais conhecidos deles são os homens que ficaram conhecidos como os Mártires de Oxford. O bispo Hugh Latimer, bispo Nicholas Ridley e o arcebispo Thomas Cranmer. O homem que se tornou o bispo Hugh Latimer veio de Leicestershire e nasceu por volta de 1485. Era filho de um próspero fazendeiro
que reconheceu os talentos de seu filho e o enviou a Cambridge. Ali ele se distinguiu como um verdadeiro representante da Igreja Romana, frequentando reuniões com os reformadores somente para discordar abertamente deles e atacar os ensinamentos de Lutero. Latimer era tão capaz e tão destemido que foi dito sobre ele: finalmente a Inglaterra oferece um defensor da Igreja que confrontará as doutrinas de Wittenberg. Mas então, de repente, quase tão de repente como aconteceu com São Paulo, sua vida foi transformada. Ele era um homem grande e tinha a honra de carregar a cruz processional de prata à frente de Henrique VIII quando Henrique visitava Cambridge. Na congregação havia um homem pequeno, chamado Bilney. E Bilney enxergou além do sermão. Ele percebeu que Latimer estava atormentado em sua alma. E então Bilney se aproximou de Latimer após o sermão e perguntou se ele ouviria a sua confissão. Latimer ficou lisonjeado com esse pedido, porque ele sabia que Bilney era simpatizante da Reforma. Na realidade, ele havia se convertido através da leitura do Novo Testamento grego de Erasmo. Será que estaria arrependido? Mas em vez de relacionar todos os seus pecados e pedir absolvição, Bilney deu seu testemunho de como sua alma estava aflita e como, através da leitura das Escrituras, ele havia conhecido o Senhor Jesus Cristo. E isto fez com que Latimer considerasse sua própria condição, e no tempo oportuno ele se converteu. Imediatamente, Latimer se tornou um forte defensor da Reforma, assim como havia feito com a Igreja. Com a mesma ousadia e franqueza que havia usado contra os luteranos, ele agora atacava as doutrinas de Roma. Elevado ao cargo de bispo, ele foi chamado por Henrique VIII para pregar à sua corte. Lembre-se que Henrique havia se casado e divorciado mais de uma vez. Latimer, em linguagem muito clara, denunciou o rei como João Batista havia denunciado Herodes. Incisivamente, referindo-se à esposa atual de Henrique, os despojos do divórcio, ele citou as palavras de João Batista do Evangelho de Mateus e disse a Henrique: não te é lícito possuí-la. Henrique ficou enfurecido e ordenou a Latimer que retornasse no domingo seguinte e retirasse suas denúncias. Latimer voltou, de fato, e, subindo ao púlpito, repetiu o mesmo texto que havia usado. Então, olhando ao redor e ao anfitrião expectante, ele disse: Hugh Latimer, você sabe diante de quem deve falar hoje? Deve falar ao grande e poderoso monarca, o rei Henrique, que tem poder, se assim julgar apropriado, de tirar a sua vida. Cuidado com o que diz. A plateia tinha certeza de que Latimer estava prestes a desmoronar, mas então ele continuou: Latimer, lembre-se também que deves falar diante do Rei dos Reis, que tem poder para lançar a sua alma no inferno. Portanto, cuidado para não desagradá-lo. A multidão ficou em absoluto silêncio enquanto Latimer repetiu o sermão da semana anterior, com ainda mais zelo e fervor. Todos os presentes estavam certos de que Henrique decapitaria um pregador tão ousado. Mas, aparentemente, subjugado pela fidelidade de Latimer, ele simplesmente disse: Deus seja bendito por ter um servo tão sincero. Entretanto, a ousadia de Latimer o levaria no final à morte como mártir. A reforma na Inglaterra lutava contra a doutrina da transubstanciação, mais conhecida como missa. E Nicholas Ridley foi um dos
personagens centrais. Nicholas Ridley descendia de uma família aristocrata de Northumberland. Eles lutavam pela coroa havia várias gerações. E o Lord John Ridley foi um dos poucos homens que Henrique VIII considerava um verdadeiro amigo. Nicholas Ridley foi educado em Cambridge. E, enquanto estava ali, assinou o decreto contra a supremacia do Papa na Inglaterra. Ele adotou os princípios protestantes ainda muito jovem. Mas foi como ministro de uma paróquia próxima a Rochester, em Kent, que esses princípios foram confirmados. Certo dia, em sua biblioteca, ele pegou um livro muito antigo que havia sido escrito na França por um monge chamado Bectrum. Ele leu o livro e ficou maravilhado ao descobrir que aquele monge escrevia negando a doutrina da transubstanciação. No entanto, esse homem não havia morrido queimado ou fora considerado herege. Quanto mais ele refletia, mais podia perceber que a doutrina da transubstanciação era totalmente desconhecida na igreja primitiva e que havia sido adotada pela igreja romana em 1215. Ridley compartilhou seus pensamentos com Thomas Cranmer. Mas como este era o reino de Henrique, que ainda mantinha muitas doutrinas romanas, seria muito perigoso questionar a doutrina da transubstanciação. No entanto, quando Eduardo VI subiu ao trono, eles puderam ensinar e pregar contra a doutrina romana da transubstanciação. E Ridley, provavelmente entre todos os reformadores, demonstrou seu desprezo por essa falsa doutrina se dirigindo ao altar-mor na Catedral St. Paul. E não somente o retirou, como também o quebrou. E em seu lugar, ele colocou uma mesa simples de madeira, para apontar que não havia nada de mágico acontecendo na ceia do Senhor. Ele mudava a mesa constantemente de lugar. Assim, as pessoas reunidas nunca saberiam onde a mesa estaria a seguir. Cranmer, Latimer e Ridley eram grandes amigos. Companheiros na batalha pela reforma na Inglaterra. Mas era Ridley quem era considerado o teólogo. Alguns dizem que Ridley instruiu Cranmer e Cranmer instruiu Latimer. Ridley era o grande teólogo, Cranmer o grande organizador e Latimer o grande pregador. Graças às suas visões sobre o protestantismo, Ridley havia encorajado a ira de Mary muito antes dela se tornar rainha. Assim que ela assumiu o trono, ele foi um dos primeiros a ser preso e jogado na terrível Torre de Londres. De lá, ele foi enviado a uma prisão em Oxford, para onde depois vieram Latimer e mais tarde Cranmer. Em meio ao fogo, Latimer virou-se para Ridley e disse: "Console-se, mestre Ridley, e seja homem, pois acendemos uma chama neste dia pela graça de Deus. E creio que ela jamais será apagada na Inglaterra." As últimas e desafiadoras palavras de Latimer atravessaram os séculos e têm sido um encorajamento e um desafio a cristãos de todas as gerações. Ridley sofreu terrivelmente nas chamas. Latimer, por ser idoso, foi rapidamente derrotado pela fumaça e pelas chamas e morreu rapidamente. Mas Ridley sofreu muito. O fogo queimou as suas extremidades, mas não tirou a sua vida. Mais tarde, Ridley foi visto expirando entre as chamas e assim foi para o céu um dos maiores servos do Senhor Jesus Cristo e um dos maiores reformadores do mundo de língua inglesa. Monumento do Mártir, Oxford. Thomas Cranmer, o último dos 3 mártires de Oxford, era filho de um fazendeiro de Nottinghamshire. Ele nasceu por volta de 1489 e foi educado em Cambridge.
Embora não estivesse associado a outros reformadores ali, conta-se que em seus momentos devocionais ele orava regularmente pela queda do Papa na Inglaterra. A peste chegou a Cambridge. Cranmer deixou a universidade e assumiu um cargo com uma família proeminente de Essex, como tutor das crianças. Henrique VIII veio caçar na região e alguns membros de sua comitiva se hospedaram na casa onde Cranmer estava. Em suas conversas, o assunto do dia veio à baila. O desejo de Henrique de ter anulado seu casamento com Catarina de Aragão. E Cranmer apresentou a ideia de que não era um assunto sobre o qual o Papa deveria decidir, mas que ele deveria ser submetido aos acadêmicos das universidades. Esta era uma linha totalmente nova de pensamento e a comitiva relatou ao rei Henrique VIII o que Cranmer havia dito. Naturalmente, Henrique gostou do que ouviu e enviou Cranmer numa missão. Viajar a Roma para tentar negociar um acordo para a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão. Cranmer voltou à Inglaterra para ser informado que havia sido eleito arcebispo de Canterbury. Era um cargo que ele não queria e, na realidade, ele atrasou seu retorno na esperança de que Henrique escolhesse outra pessoa. De certa forma, Cranmer era um homem bastante complexo. Por um lado, ele parecia conceder prontamente os divórcios entre o rei Henrique e suas muitas esposas. Mas, por outro lado, ele era um porta-voz dos pobres e não desejava de forma alguma enriquecer. Deus Todo-Poderoso, para quem todos os corações se abrem, a quem todos os desejos se revelam e de quem nenhum segredo se oculta. Uma das contribuições mais importantes de Cranmer ao país, na realidade, às nações de língua inglesa, foi sua reforma do livro de oração comum. Ele ainda está em uso hoje, e cheio da prosa rica, da qual Cranmer era tão conhecedor. Mas talvez a sua mais importante reforma tenha sido a mudança na missa em que os jovens eram iniciados no sacerdócio da igreja na Inglaterra. Antes das reformas de Cranmer, um jovem que entrasse na igreja recebia 2 objetos, um cálice de prata e uma bandeja de prata, indicando que ele era um sacerdote do sacrifício e que seu trabalho mais importante seria ministrar a missa. Depois das reformas de Cranmer, o jovem que iniciava o ministério recebia um objeto, uma cópia da Palavra de Deus, significando que ele era um ministro da Palavra de Deus e não um sacerdote do sacrifício. No entanto, quando o jovem rei Edward VI morreu e Mary assumiu o trono, Cranmer se viu em dificuldades. Mary era uma católica fervorosa e se opunha às reformas de Cranmer. Cranmer estava num verdadeiro dilema. Por 5 vezes, ele escreveu uma carta de submissão ao Papa e às autoridades da Igreja Romana. E 4 vezes, ele a rasgou. Por fim, ele a enviou. Mas isso não trouxe benefício. Cranmer foi levado à execução no centro Oxford em 21 de março de 1556. Em repúdio à sua submissão final, ele anunciou: "Eu pequei. E eu assinei com minha mão o que não acreditava em meu coração. Quando as chamas forem acesas, essa mão será a primeira a queimar." Quando os feixes foram acesos, ele colocou a mão transgressora no fogo e a manteve ali até que estivesse carbonizada. De fato, as últimas palavras de Cranmer foram: "Ó indigna mão direita, que fez o que era contrário ao desejo do meu coração." E assim morreu o mártir arcebispo de Canterbury, Thomas Cranmer. Local onde Ridley, Latimer e Cranmer foram martirizados. Quase 150 anos se passaram até que a paz religiosa e política finalmente chegassem à Inglaterra. E isto aconteceu com a Revolução Gloriosa sob o reinado de William e Mary em 1690. No ínterim,
Houve o reinado de Elizabeth I, uma conspiração da pólvora, uma guerra civil, o protetorado de Cromwell e, mais tarde, os levantes jacobitas. Mas são histórias para outra ocasião. Agora, vamos viajar a norte da fronteira, à terra de John Knox, um país que ainda enfrentava sua própria batalha contra a tirania religiosa e contra monarcas déspotas. Os Covenanters. Mary, rainha da Escócia, a mulher que apresentara tanta oposição a John Knox e à sua reforma na vida eclesiástica escocesa, foi forçada a abdicar em julho de 1556. 5 dias depois, seu filho James, com apenas 13 meses de vida, foi coroado rei James VI da Escócia. John Knox pregou na cerimônia de coroação. Como o novo rei era apenas um bebê, a Escócia foi governada por uma série de regentes, e o último deles foi o Conde de Morton. Morton, no entanto, era favorável a uma igreja formada conforme os princípios anglicanos, e isto, naturalmente, incomodou os presbiterianos. Mas quando o rei teve idade suficiente para cumprir seu destino, ele também era anglicano sob todos os aspectos. E firme defensor do direito divino dos reis. Segundo esta noção, o rei é indicado por Deus. Portanto, sua vontade é a de Deus. E o que ele diz é infalível e deve ser obedecido. Essa crença no direito divino dos reis colocou o monarca em conflito direto com a Igreja Reformada na Escócia e com o sucessor de Knox e seu genro, Andrew Melville. Melville tinha o espírito de Knox e estava determinado em 1570 a manter e promover os princípios da reforma. Foi Melville quem apresentou o princípio que mais tarde seria defendido com lanças e espadas. Para ele e para os membros da igreja na Escócia, as questões eram claras e vitais. Quem governava o país e quem governava a igreja? Melville não tinha dúvidas sobre essas questões. E quando ele e alguns outros se encontraram com o rei James no Palácio Falkland, ele deixou a posição da igreja na Escócia absolutamente clara. Melville o repreendeu. E a famosa declaração de Melville, ao repreender James VI, foi: Majestade, sempre respeitaremos humildemente Vossa Majestade em público. Mas diante da oportunidade de falar com Vossa Majestade em particular, devemos lhe dizer o que pensamos. Majestade, há 2 reis e 2 reinos na Escócia. Há o rei James, o cabeça da nação, e há Jesus Cristo, o rei e cabeça da igreja, de cujo reino o rei James não é soberano, mas membro. James não ficou muito feliz, é claro, com a repreensão, mas ela indicava que era o espírito daqueles que amavam os princípios da reforma naquela época. Em março de 1603, Elizabeth I morreu e James assumiu o trono da Inglaterra. Ele agora era James VI da Escócia e James I na Inglaterra. Entretanto, a Inglaterra e a Escócia continuaram 2 nações distintas, com seus próprios parlamentos e cortes, e o mais importante, com suas próprias igrejas. A própria Escócia era praticamente 2 nações. Nas terras altas, onde habitavam jacobitas e católicos e falantes do gaélico, todas as tentativas de persuadi-los a adotar a fé protestante fracassaram. Nas terras baixas, graças a John Knox e Andrew Melville, o povo era protestante e presbiteriano. No entanto, eles ainda aborreciam o rei, que se ressentia de sua interferência nos assuntos de Estado. Eles, por sua vez, não aprovavam suas tentativas de exercer sua autoridade na igreja. E este, durante quase 100 anos,
foi o pomo de discórdia entre a coroa e aqueles que ficaram conhecidos como os Covenanters. Uma das características da reforma na Escócia que não se vê em nenhum outro lugar é a presença dos pactos ou covenants em diversos momentos. Esses pactos surgiram como resultado das crises e das experiências do povo. Quando eles queriam expressar a sua fé, quando eles queriam demonstrar por que motivo acreditavam em algo, eles instituíam um pacto ou uma aliança. Houve 2 pactos principais na Escócia. O Pacto Nacional de 1638, que tinha o propósito de apoiar a religião reformada, e mais tarde houve a Liga e Pactus Solenis, que foi uma tentativa de estabelecer uniformidade no governo da Igreja, segundo os princípios presbiterianos na Inglaterra e na Escócia. Se quisermos saber a origem do nome Covenanter, vamos encontrá-la no Pacto ou Covenante Nacional da Escócia. A história dos pactos na Escócia é longa e tumultuada. A perseguição e as punições sofridas por aqueles que aderiram aos princípios dos pactos resultaram nos crimes mais sangrentos da história do país. Ainda mais chocantes, porque foram cometidos por escoceses contra escoceses. Quando Charles I assumiu o trono, ele estava determinado a continuar o que seu pai havia iniciado e a controlar finalmente os escoceses insubmissos. Mas ele não contava com a força do sentimento religioso entre os escoceses. Uma das características marcantes do Pacto Nacional é que, ao contrário do que muitos pensam, os Covenanters eram muito fortes em seu apoio ao monarca. Isso estava condicionado ao apoio dado pelo monarca à religião reformada. Mas enquanto ele apoiasse a religião reformada, eles estavam dispostos a demonstrar que também estavam dispostos a apoiar o rei. E foi o que eles fizeram. Mas Charles se opunha ao presbiterianismo e acreditava que seria melhor se todos os seus súditos adotassem o sistema episcopal liderado por bispos, indicados por ele, é claro. E ele foi bastante ingênuo ao achar que daria certo. Em 1637, por ordem de Charles, um novo livro de culto foi introduzido. Os escoceses ficaram furiosos. Era apenas outra tentativa de anglicizá-los. Uma ofensa ao púlpito. Eles não teriam sucesso. Então eles assumiram uma posição. Primeiro foi Jenny Geddes, em sua famosa reação em Edimburgo, em 1637, quando atirou sua banqueta na cabeça do ministro e disse com raiva: "Como ousa me fazer ouvir uma missa?" Aquilo espalhou um ressentimento pela Escócia contra enganos e qualquer tentativa de colocar de lado os princípios básicos que Knox e Melville haviam ensinado. Todos os esforços para dissuadir o rei fracassaram. Charles defendia o novo livro e declarou todos os protestos não apenas ilegais, mas traiçoeiros. O Pacto Nacional foi o resultado inevitável. O povo, ou seja, nobres, o clero e a Câmara dos Comuns, se uniram numa aliança solene para defender a religião reformada contra todo o engano. E não muito distante de onde estamos agora, aquele pacto foi assinado e depois foi apresentado aos ministros da igreja. E finalmente foi levado a Greyfriars, onde todas as pessoas comuns tiveram a oportunidade de assinar o pacto. O Pacto Nacional deu certo. Em pouco tempo, o novo livro de culto foi abandonado, a religião episcopal foi abolida e a fé presbiteriana restabelecida. Eles agora eram chamados de Covenanters e entraram em atritos com o rei. Mais uma vez, a pergunta era: quem governa o reino? E houve rumores ao sul da fronteira também.
A determinação do rei Charles I de ter o controle político e religioso o levou ao confronto com o parlamento e com o povo da Inglaterra, e mais tarde a uma sangrenta guerra civil. O parlamento estava desesperado por apoio à Escócia e receberam esse apoio na forma de uma liga. Mas os escoceses também agregaram à liga a ideia de um pacto. Então, em 1643, a famosa Liga e Pactos Solenes foram assinados e reivindicaram que os três reinos apoiassem a religião reformada e estabelecessem um reino com muita justiça. As forças do parlamento sob Cromwell acabaram vencendo. Mas não sem o derramamento de muito sangue inocente de ambos os lados. No entanto, apesar de sua derrota nas mãos dos súditos, Charles I ainda se recusava a reinar com qualquer grau de humanidade ou compaixão. No final, ele foi levado ao cadafalso, exatamente em frente ao Whitehall. E em 30 de janeiro de 1649, ele foi decapitado. Foi um fato que os Covenanters na Escócia sentiram profundamente. Os escoceses ficaram simplesmente atônitos com a execução de Charles I. Sim, ele era um rei intolerante. Queria assumir uma posição na igreja que eles não podiam aprovar e tentou introduzir liturgias e orações que eles não podiam e não queriam usar. Mas ele ainda era o rei, o ungido de Deus. E não se pode colocar as mãos no ungido de Deus. Quando Cromwell executou Charles I, o povo escocês ficou aturdido, porque eles haviam jurado aliança ao rei e jurado apoiar sua majestade. Mas aí as coisas seguiram um rumo diferente, quando Charles II veio a assumir o trono. Porque quando Charles II assumiu o trono, uma das obrigações que lhe foram impostas era seguir os princípios que estavam guardados pelo Pacto Nacional da Escócia e pela Liga e Pactos Solenes. E foi sob a condição de que ele aceitasse que ele foi coroado rei da Escócia em Perthshire. Tudo ficou bem durante algum tempo. Na realidade, durante alguns anos. Mas então Charles II decidiu que gostaria de reinar sobre seu povo e, conforme sua própria expressão, livre de qualquer pacto ou coisas do tipo. E ele deu as costas não somente aos próprios pactos, mas também aos seus defensores, aqueles que lhe haviam conferido um voto de fidelidade. E um dos primeiros homens a sofrer desta maneira foi o homem que colocou a coroa na cabeça do rei. Esse homem era o Marquês de Argyll. Na Catedral de St. Giles, em Edimburgo, há uma efígie do Marquês. E logo acima, a inscrição das últimas palavras que ele proferiu no cadafalso. Eu coloquei a coroa na cabeça do rei. E ele me apressa para uma coroa melhor. E assim, Argyll se tornou o primeiro mártir da causa dos Covenanters. Por mais de 27 anos, de 1661 a 1688, 18 mil pessoas foram mortas ou destruídas. Nem todos foram mártires, mas houve um grande número de pessoas em toda a Escócia que foram martirizadas. Outras foram destruídas e seus bens foram roubados. Suas casas foram tomadas, outras foram destruídas ao serem expulsas de sua terra natal e deportadas para as colônias e para a América. Portanto, esse foi um período muito traumático da história no que se refere à Escócia. Este mártir foi morto por Peter Ingalls.
tigre por nascimento e não um escocês. Para que todos vissem tal ato monstruoso, cortou sua cabeça e a chutou para a relva. Da cabeça, que deveria usar uma coroa, uma bola de futebol foi feita por um dragão profano. Eu me sinto inspirado ao ler a história real de homens e mulheres, muitos deles ainda jovens, que estavam preparados a dispor de suas vidas e de sangue pela causa do meu país, ao que acreditavam, a sua fé. Essas pessoas se preocupavam com a fé reformada na Escócia. Eles tinham jurado apoiar a fé reformada e dentro desta fé reformada eles abraçaram o princípio de que Jesus Cristo, sozinho, era o cabeça da igreja. Portanto, era a primazia de Jesus Cristo que se encontrava no coração, no centro da luta dos Covenanters. E que luta viria a ser? Assim como os primeiros santos em Roma, e os valdenses na Itália, os huguenotes na França, os Covenanters não ousaram se reunir publicamente por temerem a ira do rei. Em vez disso, eles se reuniam em colinas remotas ou em terras afastadas para adorar segundo sua consciência. Tais reuniões eram arriscadas em todos os momentos. As tropas dos sanguinários Claverhouse nunca estavam muito distantes. Em florestas ou clareiras, em meio a folhagens ou na aridez, nos lagos e rios, eles eram caçados, presos e depois mortos, até que a urze pingasse seu sangue e os rios se manchassem de vermelho. O registro do seu sofrimento está marcado para sempre no granito de muitas lápides em túmulos solitários. E outros passaram tribulação de escárnio cruel e açoites. Enfrentaram cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, de quem o mundo não era digno. Não muito distante de onde estamos neste momento, 103 pessoas morreram na forca. E bem aqui, nesta capela, há uma mesa antiga que era usada para vestir os corpos dos mártires Covenanters, antes que fossem levados e enterrados no cemitério Greyfriars. Tantos me inspiraram. Penso em John Brown de Bristol, que foi executado por Claverhouse com um tiro na cabeça em frente à sua cabana, diante de sua esposa com um bebê recém-nascido nos braços. E Rufus Clever diz à mulher, ao ver o homem ajoelhado em oração, e ele diz, o que acha que seu marido está fazendo? Ela responde, sempre o admirei, e agora mais ainda. Um deles, por exemplo, Donald Cargill, um homem de mais idade. E ao ser levado para o cadafalso, ele murmurou essas palavras ao subir a escada. Ele disse, subo esses degraus com menos medo e menos perturbação do que jamais subi num púlpito para pregar. E também há casos como o jovem de 16 anos, Jimmy Douglas, aqui em Moffat. Ele não traiu os amigos. Manteve o segredo em seu coração. Para protegê-los, e mais uma vez as tropas ameaçaram matá-lo. Eles o penduraram sobre Devil's Beef Tub, uma ravina muito profunda, e dizem, se não nos contar, nós vamos jogá-lo e vai morrer. E ele diz, podem me jogar se quiserem. Não é tão profundo quanto o inferno. E eles o jogaram. E também houve Margaret Wilson, de 18 anos, e suas irmãs, 4 no total, presas, levadas a julgamento, condenadas, sentenciadas. E aquela jovem de 18 anos foi sentenciada à morte por afogamento. Foi-lhe dada a oportunidade de mudar de ideia, de retratar-se, e ela disse nunca. E ela finalmente foi levada ao mastro, teve as mãos amarradas para trás até morrer afogada. A luta dos Covenanters está repleta de tais relatos de sofrimento e heroísmo. São muitos para que sejam contados aqui. Não temos tempo ou espaço para registrar o valor de Richard Cameron, o Leão dos Pactos, que com seu irmão Michael preparou e colocou uma pequena aldeia a norte de Dumfries
a Declaração de Sanquhar, que renegava Charles Stuart e negava o seu direito ao trono da Escócia. 3 semanas depois, em Ayers Moss, Cameron e seus homens enfrentaram os dragões do rei. A vitória estava garantida. Antes da batalha, Richard Cameron orou: Senhor, poupe os que estão verdes e leve os maduros. Antes disto, ele havia profetizado: nosso estandarte derrubará o trono da Grã-Bretanha. E foi o que aconteceu. Apenas 8 anos depois de Sanquhar e Ayers Moss, os Stuart foram expulsos e William e Mary assumiram o trono da Inglaterra. O historiador Carlyle disse bem. Ele escreveu: quantos sinceros e zelosos Cromwells, Knoxes, pobres Covenanters camponeses, lutando, batalhando pela própria vida em lugares lamacentos, têm que se esforçar, sofrer e cair, até que uma bela revolução possa vir sobre eles em sapatos de fivelas e meias de seda. Ele poderia ter dito: não se trata apenas da Escócia ou da Inglaterra, mas de qualquer lugar onde homens e mulheres sintam devoção pela chama flamejante.